bem com você? Bem-vindo à série de estudos bíblicos Tá na Bíblia. E hoje nós vamos estudar a lição número 1, o livro dos livros. É claro, nós vamos hoje falar um pouquinho sobre a Bíblia. Quem escreveu a Bíblia? Para que serve a Bíblia? A Bíblia é importante para nós hoje, nesses dias em que nós estamos vivendo? A Bíblia ainda tem relevância? É isso que nós vamos ver a partir de agora. Muito bem. A pergunta número 1 que eu quero fazer para você é a seguinte: quem é o autor da Bíblia? Quem é o autor intelectual da Bíblia? Então, lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia, ela diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Interessante, aqui diz em 2 Timóteo 3,16 que toda a Escritura é inspirada por Deus. Interessante notar que quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta para Timóteo, ele disse que toda a Escritura é inspirada por Deus. Quando Paulo escreveu, não existia o Novo Testamento ainda. O Novo Testamento ainda estava sendo escrito. Na realidade, quando ele disse toda a Escritura é inspirada por Deus, ele estava falando do Antigo Testamento. Portanto, toda a Bíblia é inspirada por Deus, o Antigo e o Novo Testamento. Os dois devem ser considerados iguais, porque o Novo Testamento é uma revelação, é um desdobramento do Antigo Testamento. O Novo Testamento, sem o Antigo Testamento, seria incompreensível. Portanto, toda a Bíblia tem a sua igualdade e importância. Quando aqui diz que toda a Escritura ela é inspirada por Deus, a palavra inspirada no original grego, você sabe, o Novo Testamento foi escrito em grego e o Antigo Testamento em hebraico e aramaico. Quando aqui diz toda a Escritura é inspirada por Deus, a palavra inspirada significa soprada por Deus. Ou seja, as pessoas escreveram, como nós vamos ver, mas a Bíblia ela foi soprada por Deus. A mensagem das Escrituras é soprada por Deus. Tem sua origem divina. Ok? Tá certo? Então vamos lá. Temos aqui a pergunta número 2. Será que Deus fala com o homem? E se fala, como faz isso? Olha só que interessante. Aqui nos diz em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, o seguinte: nada do que os profetas escreveram veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinham de Deus. Tem uma outra versão da Bíblia que diz assim, que homens falaram movidos pelo Espírito Santo e que nenhuma mensagem da Escritura vem de particular elucidação. Ou seja, homens escreveram a Bíblia. Cerca de 40 pessoas escreveram a Bíblia, num período de mais ou menos 1.600 anos. E o interessante notar que neste período de 1.600 anos que a Bíblia foi escrita, não existe uma contradição na Bíblia. Do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, até o Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Não existe uma contradição. Sabe por quê? Porque todos esses homens que escreveram a Bíblia, eles foram inspirados, eles foram ensinados pelo mesmo Espírito Santo. Olha só que interessante. Veja bem, então olha só, preste bem atenção nisso daqui. A Bíblia ela foi escrita por homens. A maneira de se escrever é humana, mas a mensagem da Bíblia é divina, veio de Deus, é inspirada por Deus. Homens falaram motivados, inspirados pelo Espírito Santo. Ok? Então a maneira de se escrever é humana,
mas a mensagem é divina. Por isso que nós falamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, você está lendo a vontade de Deus para a sua vida. Por isso que lá em 2 Timóteo 3,16, lá diz que a Bíblia é útil para o nosso ensino, para a nossa correção, para nos instruir naquilo que é certo. Então, se você deseja conhecer a verdade de Deus para a sua vida, estude as Escrituras. Muito bem, vamos lá. Temos aqui a pergunta número 3. A Bíblia, ela pode ser mudada ou desconsiderada? Nós temos autoridade para mudar a Bíblia Sagrada? Nós temos essa autoridade? Olha só, aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 22, versículos 18 e 19, diz assim: fala a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhes acrescentará as pragas descritas neste livro. E se alguém tirar alguma palavra deste livro, desta profecia, Deus tirará dele a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que são descritas neste livro. É claro que esse texto aqui está falando mais especificamente sobre o livro do Apocalipse, que nós não devemos acrescentar nada e nem tirar nada. Mas também pode ser aplicado também à Bíblia como um todo. Nós não temos o direito de acrescentar nada e nem tirar nada das Escrituras. Nós devemos aceitar a Bíblia como ela é, a palavra inspirada de Deus. Ok? Mas vamos lá. Temos aqui a pergunta número 4 do nosso guia de estudos, está na Bíblia. Então, devemos estudar a Bíblia? E o que ganhamos com isto? O que você vai ganhar ao estudar a Bíblia? E devemos realmente estudá-la? Olha só, no livro de João, capítulo 17, versículo 17, Jesus ele diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha só que interessante. A tua palavra é a verdade. A Bíblia não apenas contém a verdade de Deus. A Bíblia é a verdade de Deus. Se você deseja conhecer a verdade de Deus para a sua Bíblia, estude as Escrituras. A Bíblia não é um livro para ser meramente lido de vez em quando. A Bíblia é um livro que precisa ser estudado todos os dias. E a Bíblia, diferentemente de todos os outros livros por aí, ela tem um poder transformador. Experimente, faça isso. Estude as Escrituras e você vai ter a sua vida mudada para melhor. Então, a palavra de Deus é a verdade. Ok? Então vamos lá. E também aqui tem João capítulo 8, versículo 32. Jesus disse o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, João 17:17 diz: a tua palavra é a verdade. João 8:32, Jesus disse: e vocês vão conhecer a verdade, e a verdade libertará vocês. E onde nós encontramos a verdade de Deus? Aqui, olha, nas Sagradas Escrituras. Então você quer ser uma pessoa livre, livre do poder do pecado, dos vícios, livre de um passado que te condena? Seja libertado, seja libertada pela palavra de Deus. Quando vocês conhecerem a verdade vai libertar vocês. Vocês serão pessoas verdadeiramente livres. Então vale a pena estudar e praticar o que está escrito na Bíblia Sagrada. E aqui também nos diz, pergunta número 5. Então, devo estudar a Bíblia, claro. E o que vou encontrar na Bíblia? Ora, você vai encontrar muitas coisas na Bíblia, coisas maravilhosas na Bíblia. Mas algo mais importante, sabe o que você vai encontrar? João capítulo 5, versículo 39, diz assim: vocês estudam cuidadosamente a Bíblia, porque acreditam que nelas você tem a vida eterna. E são as Escrituras que falam a meu respeito. Jesus está falando essas palavras.
São as Escrituras que falam a meu respeito. Tem uma versão que diz, as Escrituras testificam de mim. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você estudar as Escrituras, você vai encontrar a vida eterna ali. Mas acima de tudo, você vai conhecer a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Jesus é a pessoa mais importante da Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Você quer aprender a amar Jesus? Você quer conhecer Jesus? Você quer ter um relacionamento íntimo com Jesus? Então estude as Escrituras e Jesus se revelará a você. Tenha certeza disso. Você vai encontrar a pessoa maravilhosa de Cristo nas Sagradas Escrituras. E aqui, pergunta número 6. Mas será que vale a pena a Bíblia até hoje? Ela vale a pena? Será que ela vale até hoje? E se ela vale, quando ela já não terá mais valor? Olha só, aqui no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 35, diz assim, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Ou seja, será que a Bíblia ainda vale hoje? Com certeza. Será que um dia a Bíblia vai deixar de existir ou vai deixar de ter valor? Com certeza não. Porque tudo neste mundo passa e passará, mas as palavras de Deus nunca passarão, são eternas. E se você praticar a palavra de Deus, também, pela graça dele, pelo poder dele, também você será eterno, eterna. Eu quero terminar lendo o último texto da Bíblia, que é o livro de Salmos, capítulo 119, versículo 105. A minha Bíblia, ela diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Tenha plena certeza de uma coisa, se você estudar a Bíblia, você vai ter luz na sua vida. Porque a Bíblia é luz, a Bíblia é lâmpada, a Bíblia clareia os nossos caminhos. A Bíblia, ela vai clarear a sua vida, vai mostrar o que você deve fazer, mas acima de tudo, a Bíblia vai te conduzir para Cristo e a vida eterna. Você não precisa mais andar na escuridão. Deus ama você. Portanto, estude as Escrituras todos os dias. Estude a palavra de Deus. E com certeza você vai ter uma nova vida. Experimente a Bíblia. Que Deus te abençoe.